O homem nasceu e foi criado para glorificar a Deus. E ele vai glorificar a Deus através do princípio do avodá. Se ele tem o trabalho, mas ele não glorifica a Deus com o que ele faz, então o que ele faz não tem sentido. Vai ser em vão. Vai ser completamente em vão. Eu escutei um testemunho, eu achei muito interessante, Leia. Tinha um funcionário da prefeitura de São Paulo. A equipe dele é a equipe que cava vala para uma outra equipe vir passar tubulação. E esse irmão, ele todo dia, quando ele fazia o serviço dele, os colegas subiam para o caminhão, lavavam as ferramentas, subiam no caminhão, e ele ficava apoiado no cabo da enxada, do instrumento dele, da enxada, olhando a vala. Olhando a vala. Todo dia, eles não aguentavam terminar a hora de ir para casa, todo dia. Ele era o último que subia no caminhão, porque ele ficava lá, olhando a vala. Aí um dia, os caras gostavam muito dele, respeitavam muito ele, mas um dia os caras não aguentaram. Falaram assim, ô fulano, todo dia, no final do expediente, a gente está doido para ir para casa. O que vocês ficam fazendo olhando para a vala? Aí ele falou bem assim, eu fico falando com Jesus. O que você fala com Jesus? Ele diz assim, Jesus, eu fiz essa vala o melhor que eu pude. E eu fiz ela perfeita. Porque amanhã, quando a equipe de tubulação chegar aqui, eles vão dizer assim, nossa, essa vala está perfeita. E eu quero que o senhor pegue esse elogio para o senhor, porque eu fiz essa vala para a sua glória. Vou dar. Aí os caras nem mais ficaram bravos porque ele fica lá olhando a vala. Ele fica falando com Jesus. Jesus, essa vala eu fiz o melhor que eu pude. Então amanhã, quando a equipe de tubulação chegar aqui, eles vão dizer, essa vala está perfeita. Eu quero que o senhor pegue esse elogio para o senhor, porque eu fiz essa vala para que o senhor seja glorificado. Já pensou se a gente fizesse isso? Aí, Sérgio, naquilo que a gente estava conversando, a vida desse cara faz sentido. Davi falou, para mim não tem mais sentido. O Salomão falou, para mim não faz sentido. Eu fiz para mim. Eu fiz para minha glória. É legal ter a atitude de Davi, né? Ajuda-me a contar os meus dias de tal forma que alcance o coração. Coração sabe. A discussão foi da pergunta da irmã, né? Salomão foi salvo. Sim. O que Salomão fez serve para quê para nós? Então. O pastor disse que deixa um legado e nós usamos ele como exemplo. O Salomão foi salvo até porque o livro de Eclesiastes é um testamento de seu retorno a Deus e o autor de Hebreus vai colocá-lo na galeria da fé. Jesus menciona ele. Uma coisa. Isso. Agora, eu acredito que Salomão foi em paz, ele estava em paz com Deus. E Deus estava em paz com ele. O Salomão não estava em paz consigo mesmo. Ele morreu frustrado com ele mesmo. Às vezes é uma crise existencial. Mas claro que é uma crise existencial. Toda crise existencial só tem um fundo: está longe de Deus. Toda ela. Você pega os filósofos existencialistas, né, todos eles, Comte, Schopenhauer, o Sartre, todos esses filósofos existencialistas foram homens que criaram a vida em torno de si só. René Descartes, tudo em si só. Por isso que eles são chamados, o Nietzsche. Eu acho que o mais saudável é o Kierkegaard, que foi positivo. Né? Por exemplo, o Nietzsche, ele tem uma legião de fãs. Ele é quase Deus para os seus fãs. O camarada, numa nevasca na Alemanha, em pleno dezembro, 10 horas da noite, ele sentado no banco da praça, sofrendo uma maior nevasca. Os guardas noturnos viram um homem ali naquela nevasca,
Chegaram para lá e perguntaram para ele, quem é o senhor? Ele disse, faz 40 anos que eu estou tentando descobrir, até hoje não achei. Quer dizer, como é que você pode seguir um cara que com 40 anos de idade não sabe quem ele é? Só quem é que não sabe quem é, que gosta do cara que não sabe quem é. Hã? E cometeu suicídio nessa época. É verdade, né? Mas voltando aqui, ok, irmãos, beleza para vocês? Gostaram do irmão da vala? Vamos lá. Vamos abrir Romanos 5, 12. Alguém vai ler Romanos 5, 12, por favor? Quem vai ler Romanos 5, 12? O microfone está em mãos. Olha o varão de fogo aí. Romanos 5, 12, o que diz? Beleza, deixa eu achar. Romanos 5,12, o que diz? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, é pelo pecado e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Muito bem. Ainda leia 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ok, nós estamos falando de quê? O que significa Adão? Essa descendência se perdeu por causa de quê? Porque esse Adão, quem é? Macho e fêmea. Esse protótipo estragou. Esse protótipo, essa matriz, estragou. Vamos pegar aqui. As mulheres aqui, tenho certeza que todas as mulheres que estão aqui são excelentes cozinheiras. É o dom delas, elas têm esse dom. É aí, Meira! Ó, pastor! Pastor! Cuidado! Vamos pegar aqui. Tá. Você pega a forma de um bolo. Deixa eu fazer a pergunta. Quantos bolos se faz com uma forma? Quantos bolos se faz com uma forma? Um monte. Essa aqui sabe responder. Eu perguntei para mim. Agora veja. A massa, quando coloca na forma e põe para assar, quando desenforma o bolo, ele está do forma da massa, não está? Mas vamos dizer que essa forma tem um amassadinho nela. Põe a massa lá na forma, põe para assar. Quando desenformar, como é que vai estar esse bolo? Os nossos pais foi uma forma com um defeitinho. Todas as outras bolos vieram com o mesmo defeito. Eles eram a forma. E o apóstolo Paulo está dizendo, por uma desobediência, todos vieram a pecar. Só que daí ele fala que tem um outro Adão. Que em 1 Coríntios 15 ele vai chamar de último Adão. Na verdade ele fala último Adão. Aí tem um problema teológico, que eu acho uma bobagem, mas a gente respeita tudo. O apóstolo Paulo chama último Adão. Muitos teólogos vão chamar segundo Adão por causa do primeiro Adão. Que falhou. Então aí uns vão dizer assim, não é bom falar segundo Adão, porque dá a ideia que pode ter um terceiro, um quarto. Acho muito exagero. Eu gosto de falar segundo Adão. Assim, mas para não dar margem para ninguém falar bobagem, vamos falar o último. Então, o último Adão, que significa o quê? Opa! Vamos escrever aqui por uma questão de tempo.
Espera aí. Se o primeiro Adão era a humanidade, o segundo Adão ou o último Adão tem que ser humanidade. Então quem era Cristo? Humanidade. Ele não era um homem só. Cristo era humanidade. Qual? Preste atenção. Todos os seres humanos que vieram de Adão e Eva vieram com um problema, não vieram? Qual o problema? Qual o problema que eles vieram? Qual o problema que eles vieram? Quando a gente fala morte, pecado está junto. Todos eles vieram com um presente maldito, a morte. Aí tem este Adão que nasce na humanidade, mas não é descendente de Adão. Esse não pode ser um homem. Ele só pode ser humanidade. Por quê? Porque ele não descende do primeiro Adão. Esse Adão que nasce, esse homem que nasce, e que na história se chamará Jesus, não é um homem individual. Não é da mesma linhagem. Não é da mesma forma, não é do mesmo padrão. Esse que nasceu por sobrenaturalidade não é um homem individual. Ele só pode ser humanidade. Ele não veio do sêmen de José. Ele veio do céu. Ora, ele veio diretamente do céu por obra do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e você será cheio da sombra do Altíssimo. Jesus Cristo é Deus encarnado. Ele era não um homem individual. Jesus Cristo, ele era humanidade. Por isso fala sobre isso. E sim. O primeiro homem da terra é terreno. É terreno. O segundo homem, o Senhor. É do céu. Então, esse homem que veio do céu não é um homem como eu e você, em termos de individualidade. Esse homem que veio do céu só pode ser humanidade. Qual? A humanidade que vai gerar filhos de Deus. Preste atenção. Com a vinda de Jesus, nós temos duas humanidades. Nós temos a velha humanidade. Qual é a marca dessa velha humanidade? Morte. E nós temos a nova humanidade. Qual é a marcada aqui? Vamos abrir em Efésios 4. Podemos dizer que a primeira foi instalada, a segunda restaurada? Guarda essa sua fala. Efésios 4, 24, 25. Quem vai ler para nós? Uma mulher, por favor. Bispo ali, lê para nós. Tá ligado? Presta atenção. A bispa de Piabiru. Efésios 4, 24 a 26. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Até o 27? Não. Espera aí, deixa eu... Lê de novo 24, lê o 22. 22. Que concernente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, Isso. que é corrupto segundo as cobiças do engano. E outro? E vos renoveis no espírito da vossa mente,
24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Preste atenção, isso aqui é importante vocês prestarem atenção. Ele está falando que tem um velho homem e um novo homem. Só que a palavra homem no grego é antropos. Antropos, que é traduzido para homem, na verdade, a forma mais correta de traduzir antropos é humanidade. O apóstolo está dizendo que tem um arqueos antropos. Arqueos é antigo, de onde vem a palavra arqueologia. Arqueos antropos, velho homem, ou seja, velha humanidade. E vos revisteis do kainos antropos, que é novo homem. Preste atenção. O que o apóstolo Paulo está dizendo aí? Quando ele fala novo homem, velho homem, ele não está falando do Sérgio que era pecador e o Sérgio que se converteu. Não. Ele está dizendo o seguinte: o Sérgio, que fazia parte da primeira humanidade, saiu dessa velha humanidade e mudou para a nova humanidade. Essa nova humanidade, ela é marcada pela vinda de um Adão, que Paulo vai chamar o último Adão, do qual gera uma nova humanidade. Então veja, olha como Deus é perfeito. Se em Adão, o primeiro Adão, que faz parte da velha humanidade marcada pela morte, tinha que vir um outro Adão. Porque, preste atenção, Deus trabalha com coletividade, Deus trabalha com módulos, com forma. Qual é a palavra que você usou, Sidney? Instalar e... Forma, você usou uma palavra, forma. Ora, se o primeiro Adão foi humanidade, e ele fez essa humanidade se perder, com certeza quem vai fazer a salvação da humanidade só pode ser outra humanidade, não pode ser um homem qualquer. Vocês estão entendendo? Todos estão entendendo? Márcio, você está entendendo? Alex? Marcos? Então o que acontece? Para fazer parte da velha humanidade, eu não preciso pedir para fazer parte dela, eu simplesmente nasço. Para fazer parte da nova humanidade, eu preciso pedir para nascer, que Jesus Cristo, décadas antes, chamou de novo nascimento. O que é o novo nascimento, Raquel? O novo nascimento é você sair da velha humanidade e se mudar para a nova humanidade. O que é nascer de novo? É morrer para a velha humanidade e nascer na nova humanidade. O que é ser nova criatura? É quebrar a aliança com a velha humanidade em Adão e vir para a nova humanidade que é Jesus Cristo. Então, quem é Jesus? Jesus é o último Adão, ele que veio para restaurar a humanidade perdida. Então a ideia é o seguinte: você que está aí, venha para cá. Como é que eu posso para ir onde você está? Você precisa entregar a Jesus a sua vida. Então quando o pecador está lá, na velha humanidade, e por Jesus ele vem para a nova humanidade, então ele nasceu de novo, ele passa a ser filho de Deus, ele passa agora a fazer parte da nova humanidade restaurada. Então, quando a gente para pensar quem é Jesus, aí você vai chegar e dizer, então eu conheço um pouco sobre ele. E é verdade, a gente conhece pouco sobre ele. A gente só conhece o básico, Vânia. O básico. Alguma pergunta sobre isso? Seja à vontade. Coríntios fala bem claro, lá 15, né? Adão... Isso. Repetindo então, lá em 1 Coríntios 15, fala bem claro. Adão, o primeiro, alma vivente. Isso. Jesus, espírito vivificante. Isso. Que dá vida. Que dá vida.
Porque quem faz parte da nova humanidade Menino quando crescer. vive a vida. Ah, ok, mas eu ainda sou pecador, não tem problema. Porque a presença da vida em você, ela vai fazer com que o cheiro da morte não se apresente, mas você vai ter o cheiro da vida. Mas quando Jesus Cristo voltar, então essa nova humanidade que está nesse primeiro estágio, ela vai vir para cá. Então, a nova humanidade está presente na pessoa do Cristo, porque ele foi o segundo Adão, ou o último Adão. Então, a sequência de Adão acabou com ele. E agora eu pergunto, presta atenção, olha como a morte ficou bugada. Nós somos jovens. Ótima verdade. Como que a morte vai atingir um humano que não nasceu de Adão? A morte está acostumada a ceifar a vida de quem nasce de Adão. Como é que ela vai fazer com Cristo? A morte se perdeu. Ela se perdeu? Por quê? Porque quando a morte vem para Jesus, ela não sabe o que fazer, porque ela não reconhece em Jesus a marca de Adão. E por isso que a morte de Cristo é absolutamente diferente da nossa morte. A nossa morte é cunho de pecado. A morte de Cristo é sacrifício. A nossa morte veio por desobediência. A morte de Cristo é a morte causada pela graça. A morte de Cristo é a morte que dá vida. Olha que coisa doida. Como que uma morte pode dar vida? Então essa morte não é uma morte qualquer. Não, não é. Qual é essa morte? É a morte efetuada pela graça. É a única morte que pode gerar vida. Por que essa morte pode gerar vida? Porque essa morte não... Quem produziu essa morte não foi o pecado. Quem produziu essa morte foi a vida. Ou seja, a morte de Cristo foi a vida que estava ali. É o mesmo poder do cálice. No mesmo cálice que oferece vida, ele oferece morte. Morte e vida estão no cálice que a gente bebe. Que morte é essa? É a morte que dá vida. A morte de Cristo. A morte de Cristo é a possibilidade do ser humano encontrar salvação. Porque a morte de Cristo é a morte que engoliu a nossa morte. Por isso que eu preciso morrer na morte dele. Porque se eu morrer na morte dele, eu vou ressuscitar na ressurreição dele. Se eu morrer na minha morte, eu vou estar condenado eternamente. Mas se eu morrer na morte de Cristo, eu vou ressuscitar a morte de Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo foi a humanidade que não pecou, mas que morreu por dar a sua vida por todos. Olha que coisa fantástica. A morte, então, fala, o que eu vou fazer com esse Adão? Bugou a morte. Porque ela só está programada a tirar a vida de quem vem de Adão. Mas esse ser humano não vem de Adão. Pelo contrário, ele é um outro Adão. Outra coisa, em Cristo a morte não pôde operar. Não. Nele não havia o pecado. Não. Que é a causa da morte. Então a morte dele não foi a nossa morte. A morte dele foi uma outra morte. Qual, Li? A morte efetuada pela graça. E a única morte que dá vida é a morte efetuada pela graça. E vou piorar a situação. Todas as coisas vieram à existência porque ele morreu antes. Ou seja, na ideia de Deus, a vida só é possível pela morte. Porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, se o mundo veio à existência, esse mundo só veio porque alguém morreu antes que houvesse vida. Amém? Amém não, né? Amém não. Não dá para piorar. Amém não, né? Amém não, né, meu? Ô, Dílio, amém não, né, Dílio? Ou, em outras palavras,
a morte causada pelo primeiro Adão foi uma morte de maldição. A morte causada pelo último Adão, ou segundo Adão, foi uma morte causada pela vida, porque esse Adão nunca... E para a vida. E para a vida. Esse Adão nunca pecou. E a morte pergunta, o que eu vou fazer com esse Adão? Aí Paulo vem e fala, onde está a morte? A sua vitória. A tua vitória. Percebe? Por isso o inferno também não pôde ter. Por isso que o inferno não... Como é que você vai deter no reino dos mortos um cara que está vivo? E não somente está vivo, mas ele é a própria vida. Então Jesus não estava vivo, ele era a própria vida. Como é que a própria vida fica no reino da morte? E Atos diz, a morte não pode segurar, porque como que vai segurar a própria vida no reino dos mortos? Vai ter um poder sobre ele. Espírito vivificante. Então, meus irmãos e irmãs, então, por isso... As duas mortes, né? Foi o nome da pregação. Foi. Os dois tipos de morte. O primeiro, eu estou nela. Mas o segundo, só quem pede para estar nela, que é a morte de Cristo. Quem rejeita, acabou. Só fica numa morte só. Vai morrer na morte dele. Eu não posso morrer na morte dele, eu tenho que morrer na morte de quem é a vida. A morte é efetuada pela graça. Fala, Jaqueline. Não, você já nasceu com a passagem comprada. Na primeira classe ainda. Agora, olha, eu estou querendo clarear para vocês a importância da pessoa do Cristo. Que é a excelência de Cristo em Hebreus. Exato. Veja, é isso que o autor de Hebreus tem. Ele, inspirado por Deus, tem uma noção mais profunda sobre quem é Cristo. E ele está passando isso para quem? Para os caras que querem abandonar esse Cristo. Olha lá. De fato, ao fazer a transição... Esse é o gesto. De fato, ao fazer a transição da citação do Salmo 8, 4 a 6 para Jesus, Hebreus enfatiza a honra e a glória da humanidade. Olha, enfatizando como Deus pretendia que todas as coisas fossem sujeitas a Adão e, por extensão, a toda a humanidade. Hebreus 2,8. Ora, sujeitando-lhe todas as coisas, nada deixou de fora do seu controle. Não havia nada que Adão não comandasse. O que o Moisés não fala, o autor de Hebreus detalha. O Moisés vai dizer que o ser humano vai governar a terra. O autor de Hebreus detalha dizendo que todas as coisas não deixou fora do seu controle. Em outras palavras, nesse sentido, o autor de Hebreus, o Apolo, inspirado por Deus, Apolo, porque ele falou que foi Apolo. Então, se ele falou, Martim Lutero, então foi Apolo mesmo. Então veja, Então veja, enfatizando que Deus pretendia, então, Hebreus enfatiza a honra e a glória da humanidade. Então, quando fala assim, na teologia fala da humilhação, então tem dois estágios da encarnação, a humilhação, exaltação. Não sei se vocês ensinam isso nas igrejas quando vocês vão fazer novos membros. Na Igreja Luterana Livre, a gente ensina o Catecismo Menor de Lutero. Vocês acham que ensinam também, mas muitos devem ensinar isso. Talvez pregações, não para novos membros, a gente ensina isso para os novos membros. Então, assim, a humilhação de Cristo não é que ele nasceu humano, porque o humano foi feito para a glória de Deus, o humano reflete a glória de Deus. Então, a humilhação de Cristo não é ele ter encarnado, a encarnação de Cristo não é a humilhação dele. A humilhação que Cristo passou foi o fato de não usar o seu poder. Ele se deixou morrer. Ele mesmo disse isso, não foi? Se eu quisesse, eu daria ordens, uma legião de anjos viria aqui. Então, ele não usou o seu poder para escapar da morte. Isso foi a humilhação dele, não a encarnação. Olha que... a ideia da kenosis, né? É do kenosis. Isso. Jesus deixou a sua glória para estar conosco. Nesse sentido, olha o que o Tom Schreiner
PhD em teologia do seminário Fuller. Olha o que ele disse. Nesse sentido, nesse que a gente está falando, Jesus é o verdadeiro ser humano, como os teólogos alemães chamavam de Übermensch, que é o super-homem. Veja bem, por que no consciente coletivo nós temos a ideia de um super-homem, de um super-herói? O que os super-heróis, eles resgatam do nosso consciente coletivo? O princípio da salvação da humanidade. Tem alguém maior do que as coisas que acontecem no mundo. Tem alguém que não é abatido pelo mal, pelo contrário. Tem alguém que combate o mal e vence o mal. Essa ideia, Meira, do super-herói é o que todo ser humano grita dentro de si. Alguém precisa dar um jeito no mal. Übermensch, que dizem os teólogos alemães. Então, o único que genuinamente viveu o tipo de vida que os humanos deveriam viver sob Deus. O governo prometido à humanidade foi assumido pelo homem Cristo Jesus, que está restaurando um povo para levar a imagem de Deus em verdade, tornando verdadeiramente humanos novamente. Olha que fala desse teólogo, o Dr. Tom. Nesse sentido, Jesus é o verdadeiro ser humano. Olha que coisa interessante. Vamos ler Daniel 7, 13 a 15. Alguém aí, a torcida do Corinthians aí atrás, no fundo aí. A turma do fundão. Quem vai ler Daniel 7, 13 a 15? Daniel 7, 13 a 15. Quem vai ler? Aqui, ó. Quem achar primeiro? Quem achou aí já? Quem achou? Pastor Calixto? A Meira. Ô, Meira, faz favor, lê para nós. Meira tá afiado aqui. Tá, é fera. 13 ao qual? A 15. Preste atenção nesse texto, que eu acredito que você conheça. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Olha que coisa impressionante. Meira, espera um pouquinho. O que diz o versículo 13? Preste atenção. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, E eis que vinha como nuvens do céu, um como o filho do homem. Pausa. Ele viu nas nuvens do céu alguém como Filho. Continua, Meira. E dirigiu-se ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Continua. E o fizeram chegar até ele. Pausa. Espera um pouquinho que você vai continuar lendo. Vamos costurar isso aqui, Vânia? Vamos costurar isso aqui? Ele está vendo que tem um filho do homem. Esse filho do homem se achega a quem? Ancião de dias. Ancião de dias, na linguagem profética de Daniel, eles quer dizer o quê? Ancião de dias? Eternidade. Quem é que está na eternidade? Deus, a Trindade. Ancião de dias é a Trindade. O Filho do Homem é a segunda pessoa da Trindade. Quem foi que disse isso? Ele mesmo. Jesus se chamava de quê? Filho do Homem. Filho do Homem nesse sentido. Filho, por que Jesus quer se identificar com o Filho do Homem em Daniel? Os judeus conheciam o profeta Daniel? Sim. Os judeus conheciam as profecias de Daniel? Sim. Por que Jesus se apresenta aos judeus como Filho do Homem?
para que eles interpretem a vida dele como filho do homem de Daniel. E o filho do homem de Daniel, ele vai... Você chega aonde, Meira? Se fizeram chegar até ele. Até ele, até quem? O Sião de Dias. Espera aí. Que ser... A Bíblia diz em Tiago que Deus habita... Paulo diz que Deus habita em luz inacessível. O que é uma coisa inacessível? Ninguém tem acesso. Ninguém pode chegar perto. Proibida a entrada de estranhos. É uma entrada inacessível. Ninguém tem acesso. O anjo mais próximo da Trindade é o querubim, mas ele ainda assim tem tanta glória, tanta luz, que as asas dele cobrem. Por que as asas do querubim cobrem os olhos? Porque a luz é intensa. Porque o Pai ou a Trindade habita em luz inacessível. Como que o Filho do Homem se aproxima de um lugar que é inacessível? A não ser que o Filho do Homem faz parte de Deus. Que se fez acessível. Olha, mas tem mais coisa. Meira, continua. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Pausa. Foi-lhe dado o quê? Domínio. Domínio. E quando foi dado o domínio, o que aconteceu com o Filho do Homem? Foi adorado. Não é isso aí, Meira? Para que o servissem. Ou, onde nós estamos chegando, Meira? Ô, Meira, olha aqui. Arodá. Avodai. Adoração. Mas vai ficar melhor ainda. O Filho do Homem que o Daniel vê é Jesus. Jesus, como Adão, representa quem? Se o Filho do Homem está diante do trono, todos nós estamos com Ele. Amém. Por que eu posso entrar nos santos dos santos? Ou por que eu posso habitar nessa luz? É inacessível para as outras criaturas, mas não é inacessível para aquele que está no Filho do Homem. Aleluia. Chegamos até ele. Quem é o Filho do Homem? É o... Todos nós estamos nele, assim como todos nós estamos no primeiro. Todos nós que estamos no primeiro nos conduzem ao inferno, mas a partir do momento que eu abandono e quebro relação com o primeiro e nasço no segundo, este segundo me leva à presença inacessível. Eu posso dizer para o anjo mais poderoso, eu posso estar na frente do Cordeiro, na frente da Trindade, porque o Filho do Homem me resgatou e eu faço parte da humanidade dele. Então, quem é Jesus? É a humanidade que Deus deu para salvar os filhos dos homens. Quando você lê Jesus se autoproclamando Filho do Homem, ele está dizendo, eu sou a humanidade e todo aquele que está em mim faz parte da minha humanidade. Da nova humanidade. Amém, meus irmãos? Amém. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. No livro de Daniel, ele tem um sonho sobre a figura humana chamada Filho do Homem, que significa um membro da humanidade. E Daniel sonha com este humano ser elevado às alturas numa nuvem muito alto até o espaço de Deus. Então este humano senta à direita do trono celestial de Deus e toda a humanidade adora esse humano sentado à direita de Deus. Esta visão é o clímax da esperança de toda a história bíblica.
Então, quando a gente canta para Jesus, não é chamar ele de você, pelo amor de Deus. Ele é o Senhor. Falta de respeito. Falta de solenidade, falta de respeito. Deixa eu pegar no pé dos ministros de louvor aqui. Tem umas músicas bonitas que você... Então tira a palavra você, põe Jesus, põe tu, põe qualquer superlativo. Mas não põe você. Eu não chamo um juiz de você, que é um pecador, eu vou chamar Jesus de você. Ele é Deus encarnado. Jesus Cristo é Deus encarnado. E ele é o Filho do homem. Quando a gente fala Filho do homem, nós estamos dizendo que ele representa toda a humanidade, porque ele é a humanidade, ele representa toda a humanidade salva. Todo ser humano salvo está nele. É igual aquela pergunta, a humanidade vai ser salva? Claro que vai ser salva. Toda a humanidade vai ser salva? Toda a humanidade vai ser salva. Não vou dizer todas as pessoas. É diferente. Por exemplo, gostou, né, varão? Vamos dizer aqui, ó, o mico-leão dourado está em extinção. Se você conseguir salvar 10 casais de mico-leão dourado, salvou da extinção. Agora, todos os outros milhares podem morrer. Por que Deus, quando deu a ordem para Noé, ele só pegou o casal? Só basta o casal. Para que aquela espécie não fique extinta. Então, a espécie de jacaré foi salva. Agora, todos os outros jacarés morreram. A espécie do elefante foi salva. Todos os outros morreram e hoje viraram petróleo. Hoje você está andando com as cinzas do jacaré no teu carro. Mas a espécie foi salva. Combustíveis fósseis. Toda a humanidade vai ser salva. Não quero dizer todas as pessoas. Mas a humanidade como? A raça vai ser salva. Então nós podemos afirmar hoje que a humanidade está salva. Por quê? Porque o céu está povoado de seres humanos que participaram da nova humanidade. E que quando eles ressuscitarem, e nós também, a humanidade está ali. Eu não falei todas as pessoas, tá ok? Eu falei a raça, não pessoas individuais. Agora, infelizmente, tem pessoas individuais que não passarão por esta glória que os que creem em Jesus Cristo vão passar. Tá indo bem para vocês aí, irmãos? Mais um pouquinho para a gente terminar. Tá indo tudo bem aí? Daí o futuro projeto de pastor. O mascote de pastor ali, ó. Tá indo bem? Que benção. Lucas, você tá quieto hoje, Lucas? Mas estou entendendo, sou mais admitido. Olha, que escapatória, hein? Ah, a bispa tá caladinha hoje, não fez nenhuma pergunta para mim. Menino reflexivo. Tá hoje ali, é só a fumacinha saindo. Sim. Tava indo tudo bem. Quer saber se o almoço já está pronto. Pai, eu vou te contar, viu? Tá quase pronto. Mais um pouquinho. Alguém lê esse slide, por favor? Leia lá, por favor, Giovanni. Estamos terminando aqui, pastor Calixto. No Novo Testamento é apresentado aos homens Jesus de Nazaré, que é um homem e mais além que homem, prefere ser chamado de o Filho do Homem. A afirmação de que ele é este Deus complexo se tornou homem para unir outros humanos a Deus. Exatamente. Outros humanos a Deus. No contexto de Hebreus 2, olha pessoal, olha quanta riqueza só do capítulo 2. No contexto de Hebreus 2, a palavra glória não é uma referência ao céu. Vamos ler Hebreus 2? Olha lá. Hebreus 2, versículo, quem vai ler?
versículo 10. De novo. Depois você vai ler. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, torna-se perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Não, você tem só a tradução. A tradução quer que muda? Atualizada é mais perto do original. R.A. R.A.? É. A.R.A.? Vai lá, Ara. É o 10? É o 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem... Quem está falando? Cristo. Conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. O Alex, o pintor de Cristo, o avô dele é pintar, viu? Ele fica pintando e fala, Deus, essa tinta aqui, eu estou fazendo, quando o pessoal vê, vai dizer, que pintor maravilhoso! Mas está maravilhosamente pintado. Aí o Alex vai dizer, Senhor, quando alguém falar que a minha pintura está maravilhosa, esse elogio é para o Senhor, hein? É isso aí, Alex. Pintor de Cristo. O Alex me fez uma pergunta muito boa. Alex, você que é o aluno que mais fala durante o curso, cadê o microfone? Eu quero que você me faça aquela pergunta agora, porque eu achei muito boa a sua pergunta. Eu fiquei meio duvidoso, essa pergunta é de Deus, não é de Deus? Senhor, quem é que está na mente desse homem? Mas foi o Espírito Santo mesmo. Faça de novo a pergunta que você me fez. Deixa eu só achar aqui. Não, João capítulo 11. É 11. Ele vai até filmar, ué. Não. Foi citado na primeira parte da aula, né? Que o pastor, o professor disse que Jesus ele sentiu-se aquela aflição, aquela angústia na hora que ele soube que Lázaro estava morto, e eu fiz a indagação a ele, porque o capítulo 25 e o 26 ele fala que mesmo que crê, né, mesmo que morra e crê, viverá, né? E o 33 ele fala que Jesus se comoveu na hora ali. E eu fiz a pergunta seguinte: será que não seria por causa do pecado, da entrada do pecado, que Jesus ali ele refletiu de tudo o que o pecado fez na humanidade, fez no homem, e que vem ao encontro da morte que nós estamos falando hoje? Por isso que ele chorou? Isso. Então, o Alex me pergunta, né? E aí, depois ele disse, se Jesus vai levantar ele dos mortos, por que ele chora? Ele sabia o que ia fazer. Por que ele chorou? Pelo seguinte, Jesus se permitiu ter sensações e sentimentos humanos. Porque se ele não se abre para ter sentimentos humanos, a humanidade dele ficaria faltando alguma coisa. É o que foi lido agora. Lê de novo. Aí, nisso que você me falou, Alex, olha o texto que ele vai ler, o verso 10, Hebreus 2:10. Preste atenção, lê de novo. Porque convinha que aquele, por meio cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Aperfeiçoasse. Aí você pergunta, como é que um Deus encarnado, perfeito, ainda precisa de ser aperfeiçoado? Não é lógico. Não é, Otília? Não é lógico. Como é que um perfeito, Deus encarnado, Deus perfeito, nunca pecou, o que ele tem que ser aperfeiçoado? Exatamente isso. Deus é perfeito, mas não era perfeito como humano, no sentido de que ele tinha que ter todas as sensações humanas, o desenvolvimento das sensações humanas, tristeza, angústia, dor, para que ele se identificasse mesmo com a gente.
E o texto diz aí que não é uma aperfeiçoação, não é um aperfeiçoamento moral. Senão ele também não teria sido provado. Exato, não é um aperfeiçoamento moral, é um aperfeiçoamento no sofrimento. Então, quando Jesus se deixa chorar, se deixa sentir as emoções de um clima de perca, quando ele se deixa se levar pelo choro das irmãs e dos amigos, ele se permite sentir esse clima e chora, mesmo sabendo que vai trazer o Lázaro à vida. Eu hoje posso falar, Senhor, eu estou sofrendo demais, eu perdi meu pai. Aí ele vai dizer, eu sei o que é isso. Eu chorei quando meu amigo morreu. Isso faltaria no Cristo? O aperfeiçoamento no sofrimento faltaria no Cristo, porque ele ia dizer, eu vou estar contigo, mas eu não sei bem o que é isso aí. Sim. Não no Cristo, mas em nós. Quando a gente sofre, a gente se sente fraco. E a palavra diz que se aperfeiçoa na Fraqueza. Nem cabe. Claro, porque ele falou assim, gente, ora comigo. É verdade. Aqui. Porque lembra lá quando ele, na noite em que ele foi traído, ele foi orar e pediu para 3 amigos, os mais chegados, ficassem acordados. Quando a palavra diz que ele sofreu, quando a gente está sofrendo, quando nós estamos num momento de sofrimento, nós nos sentimos fraqueza. Fracos. Assim. Né? E a palavra diz que nós nos aperfeiçoamos na fraqueza. Na fraqueza. Deus nos permite esse momento de sofrimento para que a gente possa buscar nele e buscar ser forte nele. Exatamente. E quando sou fraco, então sou forte. Sou forte. Essa fala, então, quando eu sou fraco, eu sou forte, ela permeia assim, por exemplo, Jesus está sofrendo na sua humanidade mais crua. Ele fala para os amigos, vocês não podem aguentar comigo, eu estou sozinho nisso aqui. Você não pode ficar comigo 1 hora orando comigo, eu preciso de ajuda. Eu preciso ver vocês que estão comigo. É a humanidade mais crua. Aí, Alex, Jesus se permite as sensações do luto, as sensações da tristeza, a sensação da angústia, para que ele se identifique com a gente mesmo. Em tudo. Não somente na tentação, que ele se identifica. Assim, Senhor, estou sendo tentado. Ele vai dizer, ok, Sidney, eu sei o que é isso, eu passei por isso. Senhor, eu estou sofrendo porque eu perdi minha mãe. Ele vai dizer, bom, isso aí eu não sei como é que é muito, mas eu vou estar contigo. Não é a mesma coisa. Então, se você ora porque você está sendo tentado, ele sabe o que é. Se você ora porque você perdeu alguém importante, ele vai se compadecer com você, porque ele sabe o que é isso. Ele viveu toda a experiência humana, toda, só não pecou. Ok, Alex? Ok, meus irmãos? E aí, o texto de Hebreus 10, quando ele fala ali, que você, seu nome é? Luciano. O Luciano leu, e aí as pessoas falam assim, olha ali, ele está falando do céu. Não, não está falando do céu. Só uma pergunta. Sim. Cristo teve que viver isso para entender, então a própria Trindade não identificava o sentimento humano? Não. Pode repetir, Luciano. Se Cristo teve que viver o sentimento humano, a própria Trindade não identificava o sentimento? Não identificava. A Trindade é Deus em glória, não é humano. Você não sabe, quando Jesus comeu, quando ele deu aquela mordida daquela coxa, daquela paleta, daquele cordeiro assado, ele disse, pai, nós caprichamos, hein? O senhor não sabe como é bom isso aqui. O senhor não sabe. O senhor não sabe como é bom essa coxa de frango aqui, ó. O senhor não sabe. Só ele nessa experiência. Mas aí, Luciano, você leu lá do 10 assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzidos muitos filhos à glória. Qual glória? Não é o céu. É de restaurar a glória de Deus na terra. Que é o desiderato de Deus. Ficou bonito agora. O que é desiderato? Desejo.
o anseio, o desiderato de Deus é que a gente brilhe em glória. E é possível a gente brilhar em glória porque nós estamos naquele que nos conduziu a essa glória de novo. A glória de Deus está sobre aquele que crê. E aquele que crê faz parte da nova humanidade. E quem faz parte da nova humanidade está fazendo parte na humanidade do Filho do Homem que está sentado à direita de Deus e nos levando junto. É a glória. É isso que ele está dizendo. Não é que ele vai levar nós para o céu. Não tem nada, não é isso. Claro que a gente vai para o céu quando morrer. Mas esse texto fala da recuperação da glória. Então, quando Deus olha a igreja, que é a recuperação da unidade humana, a Trindade vê a glória dele sendo refletida no universo. Que Cristo causou isso para nós. Amém, meus irmãos? Então, veja bem. Se refere à intenção de Deus de nos restaurar? Não, lá em cima. No contexto de Hebreus 2, a palavra glória não é uma referência ao céu. Em vez disso, é um termo do Salmo 8. Blogueirinho, o Sidney blogueirinho foi bom, que é um termo do Salmo 8 que se refere à intenção de Deus de nos restaurar ao que ele criou os humanos para ser. Jesus está agora conduzindo um povo para fora da escravidão do pecado e da morte e para a vida da aliança e reino representativo sobre Deus que ele planejou desde o início. Jesus é o primeiro homem da nova criação. Agora eu quero terminar aqui, e está terminando, 15 para meio-dia. É para terminar mesmo. Mas está tudo bem, não é? Quando a gente fala de Jesus, ele enche o ambiente. Ele enche o ambiente. Muito bem. Hebreus conecta diretamente a encarnação. Presta atenção que eu achei esse texto impressionante. É um texto que a gente não está acostumado a... Hebreus conecta diretamente a encarnação com a destruição de tudo que retém a nossa nova humanidade da sua glória divinamente planejada e prometida. A encarnação de Cristo simboliza ou significa a destruição de tudo aquilo que nos impede de estar na presença de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. Um menino que destrói as trevas. Um menino que destrói as trevas. Como diz aquele teólogo, todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Então veja, um menino, o que é Natal? Natal, por mais que a gente... Que é gostoso o Natal, não é? Romanticamente falando, é tudo aquilo, os anjos cantando, e é certo. Mas teologicamente falando, Natal é a destruição do mal. É a parte mais dura do Natal. Natal é a destruição do mal. Alex, quem destruiu o mal? Um menino! Uma criança. Uma criança. Né? E você observa, só um parênteses, um menino que nunca deixou de existir no Cristo. Porque Jesus foi uma criança que adulteceu. Meu pai faz tudo, eu trabalho para o meu pai é tudo, meu pai é herói, meu pai criou, eu quero fazer a vontade do meu pai, eu estou aqui porque eu amo meu pai. Percebe? A fala dele é de um menino. Maduro. Mais uma? Criança. Filho. Menino. Uiós. Filho. É a mesma admiração que os nossos filhos têm da gente. O meu pai pode tudo, meu pai... Percebe? A fala dele é de um menino. Meu pai pode tudo, meu pai
Meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é fera, meu pai consegue, meu pai vai fazer, meu pai, isso que ele. Um menino que cresceu e destruiu as trevas. E quando que ele destruiu as trevas? Na manjedoura. A cruz foi o clímax, mas a derrota começou na manjedoura, quando a luz brilhou no mundo. Né? Visto, pois, que os filhos participam da carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livra todos aqueles que têm medo da morte, estavam sujeitos à escravidão vitalícia. Por que que o diabo e o inimigo de nossas almas promove o aborto? Porque quem destruiu ele também foi um menino, uma criança. Uma criança recém-nascida acabou com o império das trevas. Pensa bem. Pensa na loucura que é. O autor começa enfatizando, penúltimo slide, o autor começa enfatizando a natureza obrigatória e abrangente da encarnação. Portanto, ele tinha que ser feito como seus irmãos em todos os aspectos. Certo, Alex? Ele tinha que ser feito em todos os aspectos. Em outras palavras, para vir de acordo com o plano de Deus, o filho não poderia assumir uma natureza parcial, Alex. Tá melhorando a tua resposta? Hã? Tá ficando melhor, né? O filho não poderia assumir uma natureza parcial ou pseudo-humana. Se ele não chora, se ele não se comove, é pseudo-humano. É um robô. É um anjo. O filho estava sob a obrigação do pai de assumir a nossa humanidade, que corresponde exatamente à nossa natureza humana, exceto sem pecado. Então, ele nos conduz à glória porque estamos nele. O Filho de Deus é herdeiro de todas as coisas. Isso significa que para cumprir as Escrituras, ele tinha que ser humano. Eu errei ali. Jesus teve que ser feito menor que os anjos por um tempo, coroado de glória e honra em um momento posterior. Ele é o representante, o pioneiro para todos os seres humanos. Jesus é apresentado como o antítipo de Adão. Ele é o humano representativo, cuja humilhação obediente em sua encarnação e morte manteve as obrigações da aliança e garantiu sua exaltação, que ele compartilhará com o seu povo. E a última, precisamos de um Salvador que possa lidar com o pecado, a morte e Satanás, compartilhando primeiro nossa humanidade comum. Precisamos de um Salvador que sofra e morra naquela humanidade, para que por sua morte o poder da morte seja destruído. Posso escutar um amém? Amém. Mas Jesus é o homem celestial que, em última análise, consegue isso para nós ao ser coroado de glória e honra que sofreu a morte. Jesus é maior que tudo, o autor de Hebreus está dizendo. Ele foi coroado. Ele foi feito menor que os anjos por pouco tempo para restaurar a glória da humanidade. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta, algum comentário?